Então seja bem-vindo à nossa aula de geografia. Essa noite eu gosto porque eu não fico ali atrás o tempo inteiro só vendo o chat, eu estou aqui com vocês participando e a primeira aula é geografia. Quem chegou atrasadinho? Geografia, exercício 6, lá da sua lista. Queridos, nessa lista eu selecionei exercícios do primeiro módulo da apostila do segundo bimestre, hein? Lá, a sua apostilinha linda da CPB, primeiro módulo é dinâmica interna e externa da Terra. Sim, nesse bimestre, começamos o nosso material, começamos as nossas aulas estudando o que dentro do contexto geográfico nós chamamos de geologia. Sim, você já está estudando, eu tenho certeza que você já viu ali parte desse conteúdo, toda a parte desse conteúdo, e é importante, esse tipo de conteúdo cai muito nos vestibulares. O Enem também traz, só que os vestibulares pegam pesado em geologia. Então vamos começar a nossa aula resolvendo o exercício e dentro do exercício tentando entender um pouco mais esse conteúdo, que eu sei que algumas pessoas têm maior dificuldade, mas é um conteúdo maravilhoso. Vem comigo então, geologia, primeira questão ali na tela para você acompanhar comigo. Então, lembrando, estamos começando o Chave do Enem na sexta questão. Depois vem o professor Yuri e reinicia a lista com vocês. Então vem comigo, questão 6 diz o seguinte: a maior parte do conhecimento do interior do planeta é fornecida através de estudos geofísicos, principalmente com o auxílio da sismologia, que é o estudo dos terremotos. São dados obtidos de forma indireta, já que as observações diretas são realizadas a poucos quilômetros da superfície, em minas profundas ou furos de sondagem. O mais extenso atingiu 10 quilômetros do interior da Terra, ao norte da Rússia. Então temos ali um trecho de um texto, escrito ali pelo professor Guerra, pelo professor Guerra e professora Sandra Batista. Bom, antes de irmos para a questão, quero apresentar para vocês o contexto deste texto. Queridos, você com certeza já sabe disso, mas eu vou reforçar aqui no Chave do Enem. Nós estudamos o interior da Terra, mas nós não conseguimos ir muito a fundo fisicamente no interior da Terra. Você já sabe que a Terra é composta por crosta, manto e núcleo, tem as suas subdivisões, mas o homem não consegue passar da crosta. Perceba que fisicamente o ponto de sondagem mais profundo que nós temos tem cerca de 10 quilômetros lá no norte da Rússia. Isso se dá devido à característica, à natureza dos materiais que compõem a crosta, sua temperatura, a plasticidade. Então, é impossível, com a tecnologia atual, nós mandarmos, por exemplo, uma sonda lá para o interior da Terra para registrar fisicamente esses dados. Porém, nós temos técnicas indiretas, que se tornaram mais populares depois da Segunda Guerra Mundial, onde nós conseguimos usar sensores e, através dos estudos da sismologia e registros sismográficos, entender como funciona o interior da Terra. Como assim, professor? Sensores de abalos sísmicos, de terremotos, estão instalados em forma de rede ao redor do mundo. Então, existe uma rede sismológica mundial, onde os pesquisadores compartilham esses dados, e um terremoto que acontece lá no Japão é registrado aqui no Brasil. Então, eu tenho uma informação tridimensional da propagação das ondas sísmicas dentro da Terra. Isso gera para nós, como se fosse, é claro, é só uma analogia, um ultrassom da Terra. Então, usando esses dados, nós conseguimos, entre aspas, enxergar como é o interior da Terra, o seu comportamento e a sua composição. Isso é só para que você entenda o que está lá no texto. Tá? Bom, mas dito isso, vamos ler o que pede essa questão. É correto afirmar que o furo de sondagem citado no excerto acima atingiu a camada da estrutura interna da Terra denominada... E aí, pessoal? Perceba que ele foi ali a 10 quilômetros. 10 quilômetros. Qual das camadas da Terra está ali, em média, nessa profundidade? Manto superior, litosfera, astenosfera, núcleo ou manto inferior? Põe no chat, quero ver a participação. A questão está fácil, hein? Essa questão está fácil. Esse furo está na casquinha da Terra, eu gosto de chamar de casquinha da Terra, que é a camada mais externa. Qual é a alternativa correta? Está aí no chat, está no chat. Eu não trouxe o computador, mas está ali no chat. Vem comigo, que essa questão é muito fácil. Nós só conhecemos a primeira camada, que é a camada da litosfera terrestre. E sim, as demais camadas, elas são estudadas através de métodos indiretos,
como eu citei no início da nossa aula, usando ali uma rede de sensores que registram a propagação das ondas sísmicas. E a partir disso nós conseguimos entender como funciona a Terra por dentro, a sua composição, estimar ali a sua temperatura. Lembrando que esses estudos, queridos, eles são continuamente atualizados, porque a Terra ela também tem uma dinâmica interna que pode mudar. Então, por exemplo, hoje nós estamos estudando mais sobre o núcleo da Terra, o movimento dele. Percebe-se que o movimento do núcleo da Terra está sofrendo uma alteração drástica, o campo eletromagnético. Então, é uma ciência que não serve só para falar que a crosta manto e núcleo, né, ou a litosfera manto e núcleo, mas é uma ciência que busca entender o comportamento da dinâmica interna da Terra. E, é claro, a partir do momento que eu sei como a Terra se comporta por dentro, eu também sei as consequências, como prever, como mitigar, né, as consequências desses movimentos aqui na superfície. Tem consequência? Tem. E a gente vai discutir mais na nossa aula de hoje. Ok, então, primeira questão, para começar assim, light, tranquilo, sossegado, acertaram, né? Tenho certeza. Eu estava dando, antes de começar aqui a nossa aula, estava lá no CPB Prova vendo os resultados. E eu percebi que a grande maioria, esmagadora, mais de 90%, mandou bem e acertou a primeira questão. Parabéns e vamos juntos. Bom, então essa segunda questão já traz ali, né, uma imagem para nós analisarmos, além de um texto. Lá no simulado, essa é a questão 7, e diz o seguinte: viagem ao centro da Terra. Pesquisadores iniciam missão para perfurar a crosta do planeta e atingir o manto, camada profunda, que tem muitos segredos para revelar. Em um ponto isolado do Oceano Índico, 34 cientistas, incluindo um brasileiro, trabalham dia e noite para cumprir uma missão inédita. Lembra lá que eu falei que a gente não perfurava? Estão tentando ainda, tá? Perfurar a crosta terrestre e atingir o manto, camada profunda praticamente desconhecida. A bordo do navio perfurador americano, JOIDES Resolution, eles iniciaram a primeira das 3 fases da missão, que deve terminar em 2020. Não deu muito certo isso, tá? Mas ainda é uma pesquisa em desenvolvimento em 2022. Aliás, 2023, errei feio, hein? 2023, estou atrasado no calendário. O local de perfuração foi escolhido por ser onde o manto está mais próximo da superfície oceânica. Segundo cientistas, uma inversão de camadas ocorreu na região. É como se o manto tivesse inchado e ficado mais acessível. Na primeira fase, que termina em 30 de janeiro, isso aqui lá em 2016, tá? O plano é chegar a 1,5 quilômetros de profundidade. Então aqui nós temos uma imagem que mostra, né, o local onde vai ser onde essa pesquisa estava sendo desenvolvida e mostra ali as profundidades onde vai chegar em cada fase. Então a ideia era perfurar a crosta terrestre e chegar até o manto terrestre ali na segunda fase dessa pesquisa. Dito isso, vamos para o que pede a questão. Agora é o enunciado, agora é a parte mais importante, né? Aquilo que de fato interessa para nós respondermos e mandarmos bem. Muito bem. A partir do assunto da notícia, são apresentadas 3 afirmativas. Então vamos analisar cada uma delas. As informações que os cientistas dispõem sobre o manto são captadas indiretamente com a análise sísmicas e do material vulcânico. Opa, acertou a primeira? Já vai direto aqui. Não, tá certo, né? É indireta. Pera, professor, mas tem a segunda parte ali, né? A análise sísmica, sismologia, ok. Mas material vulcânico também revela o interior da Terra? Lembra? O vulcanismo é fruto da pressão, né? É fruto da dinâmica interna da Terra, onde eu tenho ali um fluxo de magma que precisa extravasar, vai ser aliviado. Então, esse magma ele vai passando pela crosta, né? Tem uma estrutura para que isso aconteça, e vai sair na forma de vulcanismo. Então, o material que sai no vulcão, ele está guardado ali no manto, portanto, né, sim, a gente entende um pouco também do manto terrestre no interior da Terra, estudando o material vulcânico. Existem pesquisadores, cientistas especializados em pegar esse material que acabou de sair do manto da Terra e aplicar ali análises, pesquisas, para entender a composição, para entender a dinâmica, né, enfim, conhecer um pouco mais do interior da Terra sem ter que entrar no vulcão, né? E quando eu falo entrar no vulcão, eu estou falando entrar lá no manto, né, de onde sai esse material. Então, a primeira afirmativa, foi comigo aqui, está correta, é verdadeira.
2. A partir da observação do comportamento das ondas sísmicas no interior do planeta, é possível estudar as camadas da Terra. Opa, então, se eu sei a propagação das ondas, dá para estudar? Dá. Aí entra a sismologia. Queridos, lembrando que quando nós temos um terremoto, qualquer lugar da Terra, eu tenho a propagação de ondas mecânicas. Quando essas ondas passam de um material para o outro, de uma camada para outra, eu vou ter composição, temperaturas diferentes, então essas ondas vão sofrer alterações. E é isso que esses sensores registram, né? Então a mesma onda passando na crosta, passando no manto, passando no núcleo, em lugares diferentes, vão ser alterados pela temperatura e composição. E é assim que nós conseguimos entender a composição e a temperatura da Terra, porque essas ondas mecânicas são alteradas no meio onde passam. Então a 2 também é verdadeira. 3. O estudo das camadas indica que, no interior da Terra, há uma homogeneidade de temperatura e de densidade e de materiais. Ai, 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 hein? Essa aqui, se errar, nossa, se errar essa aqui, tem que estudar um pouco mais. Queridos, lá no passado já existiam, né, várias teorias surgiram sobre como era a Terra. Antes nós temos uma teoria que foi comprovada, a teoria da Terra oca, teoria da Terra em expansão, da Terra em contração. Então existiam teorias e muitas delas, né, não conseguiam dividir a Terra em camadas porque não tinha informação. Mas hoje nós temos e sabemos justamente que há uma grande variação destas leituras. Então a Terra não é homogênea. A temperatura, inclusive, lembra, tem uma regrinha. Quanto maior for a profundidade na Terra, no interior da Terra, saindo da crosta em direção ao núcleo, maior vai ser a temperatura e a pressão do material. O ponto mais quente da Terra é o ponto mais central da Terra e também de maior pressão. E é claro, vamos supor, vamos pegar lá o manto. Por que o manto superior e inferior é diferenciado? Pela temperatura e pela densidade do material. Material mais aquecido, menos aquecido, vai ter ali o seu ciclo, que a gente chama de ciclo, né, do magma, ciclo que acontece no manto da Terra, também no núcleo. Mas esse ciclo vai se dar pelas diferentes densidades. Portanto, o que se afirma em 3 está errado. Temos então ali, né, que estão corretas a 1 e a 2. Qual a alternativa? Alternativa B. Também vi ali no simulado antes de começarmos. Pouco antes de fechar o simulado, eu fui lá dar uma olhadinha e a grande maioria acertou. Perceba como geologia, né, tem lá suas questões fáceis, são teóricas, mas exige leitura, exige paciência. Eu sei que no chat o pessoal fica, vai rápido, eu não aguento tanto texto. Mas, queridos, né, felizmente nós temos a capacidade de ler e é importante a interpretação. Eu estou em geografia falando de interpretação textual, o que é extremamente importante e te ajuda a mandar bem nas provas de vestibular e, é claro, do nosso Enem. Pronto? Tranquilo? Questão número 8. Perceba que eu gosto de trazer sempre questão, né, de julgar verdadeiro e falso para nós analisarmos aqui as proposições. Então, essa questão aqui do Rio Grande do Sul pede para que nós façamos o quê? Assinale com V o que for verdadeiro e F as afirmações, no que for falso, as afirmações abaixo, referente à dinâmica das placas litosféricas, que você também conhece como placas tectônicas, tá bom? Então vamos analisar uma por uma ali e julgar se é verdadeiro ou se é falso. Coloca no chat já a sua resposta, você já fez o simulado, até já saiu o gabarito, hein? Lembrando que toda quinta-feira, antes de começar a aula, às 18 horas, fecha o simulado que a gente vai trazer a resolução, mas já sai para você, né, que é o nosso querido aluno, lá no seu Eclésio, no seu CPB Provas, também as respostas. Aqui a gente tira a dúvida e explica o conteúdo. Então vamos lá ler a primeira afirmativa. Opa, professor apertou errado, mas vem comigo. A primeira teoria a defender que a crosta terrestre é uma camada composta de fragmentos móveis e não uma camada rígida inteiriça de rochas ficou conhecida como teoria do ciclo geográfico. Já estudou a teoria do ciclo geográfico? Você já estudou? Já? Eita, se estudou, acho que você entendeu errado, hein? Porque não existe essa teoria, né? Nós temos a tectônica de placas e a teoria da deriva continental de Alfred Wegener. Foi a teoria proposta, então, por um geólogo alemão, ali, né, no início do século XX,
que dizia o seguinte: a Terra ela é composta, na sua camada mais externa, de blocos rochosos, de placas tectônicas. E essas placas, elas estão em um movimento, estão à deriva. Naquele momento, ele não sabia explicar o porquê e como. Só foi ser comprovada essa teoria depois da Segunda Guerra Mundial com o uso de tecnologia. Mas Wegener, ele vai propor, então, essa teoria da deriva continental, e ela é o que nós usamos hoje como base para a explicação das placas tectônicas. Portanto, não é teoria do ciclo geográfico, né? Esse pessoal que constrói questões tem uma criatividade, né? E ajuda. O nome ficou bem feio. Na minha opinião, ficou muito feio esse nome aí. Eu criaria outra questão falseada. Mas, enfim, não estou aqui para julgar quem fez, estou aqui para ajudar vocês. Segunda afirmativa. O afastamento ou a colisão entre placas litosféricas é um movimento muito lento que ocorre em uma velocidade média de 2 a 3 centímetros por ano. Lembra dos movimentos das placas tectônicas, né? Nós temos 3 movimentos das placas litosféricas ou placas tectônicas. Movimento convergente, onde há choque. Movimento divergente, onde elas se afastam, e há uma abertura, uma fenda. E tem um terceiro movimento, que é raro, inclusive tem uma questão aqui, a questão número 11, que fala sobre ela, né, que ele é lateral, que é movimento transvergente. Tá? Então, convergente também pode aparecer como concordante, divergente ou discordante e transcorrente ou transvergente, ok? Que é lateral. Mas os dois principais são os movimentos de choque e de afastamento, que são os movimentos mais encontrados na crosta terrestre. Muito bem. Esse movimento, ele tem uma grande quantidade de energia sendo aplicada. O ciclo convectivo, né, aplica ali muita força, muita energia, aliás, para que esse movimento aconteça. Imagine arrastar um continente inteiro, arrastar uma placa litosférica inteira. Então, tem muita energia. Porém, a velocidade, e ainda bem, ela é muito pequena. Essas placas se movem ali 1, 2, 3 centímetros durante um ano. Tá? Porém, é o suficiente, quando eu falo de choque, principalmente, para provocar grandes abalos sísmicos. Tá? Então, são movimentos muito fortes, embora a velocidade seja baixa. Portanto, a segunda afirmação também está correta. Essa está correta, a primeira está falsa, e a segunda correta, verdadeiro. Terceira afirmação. O deslocamento das placas litosféricas é decorrente de forças endógenas do planeta, geradas pelas correntes de convecção no interior do manto terrestre. Essa aulinha básica, hein? Essa aulinha básica. Até o título, né, na sua apostila é movimentos endógenos e exógenos, né, dinâmica da Terra. Então, sim, movimento de placa tectônica é fruto da pressão interna, de forças internas, forças que estão dentro. Onde? No manto. Manto superior e manto inferior eu tenho aquele ciclo convectivo, né? O magma que está no manto inferior, ele está mais aquecido, fica menos denso. O magma que está no manto superior está menos aquecido, mais denso, e eles ficam, então, com esse ciclo, e isso acaba movendo as placas tectônicas. Pegou ali, captou, então é verdadeira também essa terceira afirmação. Quarta afirmação. O movimento entre duas placas em sentido contrário, lembra lá? Sentido contrário é divergente ou discordante. Provoca grandes dobramentos em suas bordas de contato, devido ao fenômeno chamado de subducção. E aí, subducção você estudou, hein? Está lá no comecinho da apostila, inclusive. E tem uma questão nossa aqui. Tem uma questão, eu estou aqui embaixo com a prova. Questão 9 fala sobre isso. Tá, mas subducção é em que tipo de movimento? Convergente ou divergente? Subducção é no movimento convergente. E a alternativa ali me diz que, né, sentido contrário. Contrário é divergente. Movimento divergente não tem subducção. É afastamento, vai abrir ali, né, uma fenda geológica e vai também provocar vulcanismo, ao contrário ali, né, do que está sendo afirmado. Portanto, a última é falsa. Então, nós temos já o painel aqui prontinho, painel prontinho. Resposta, então, FVVF.
A alternativa correta é a B. Te deu bom, você mandou muito bem e acertou. Essa aqui, eu verifiquei lá no simulado, né, no resultado dos simulados, já deu uma quedinha. Salvo engano, é isso que eu anotei ali, mas estou chegando daqui, cerca de 78% de acerto, hein? E a questão não estava tão difícil, é de movimentos e da teoria da deriva continental. Volta e meia aparece na prova do vestibular. Então, dá aquela estudadinha a mais, volta o vídeo, pega o material, tem muita coisa boa ali no seu material da CPB, hein? Vamos comigo, então? Questão número 9. Agora chegou, né? Chegou ali. Aqui eu queria falar para vocês, né? Que é movimento convergente. Vamos, então, fazer a leitura sobre a formação das cadeias montanhosas evidenciada na figura. Tem uma figura ali embaixo. Pode se afirmar. Então, lê comigo essa figura, tá? Eu tenho duas placas tectônicas e perceba, né? As duas têm a seta, né? Indicando que há uma colisão. Eu tenho uma placa à direita e uma placa à esquerda. Eu poderia até citar como exemplo a América do Sul, onde a placa da direita seria a placa sul-americana e a placa da esquerda seria a placa de Nazca. Tá? A placa mais densa, quando eu tenho choque convergente, ela, olha o movimento, olha a setinha, ela vem e ela vai sofrer ali, agora sim, a subducção. Aquela setinha da placa da esquerda, né, branca, que vem paralela e depois, né, vai descendo, é a subducção. Então a placa mais densa, ela vai sendo empurrada para onde? Para o manto. E o que acontece? Quando ela no manto, ela vai ser destruída. Esse é um ponto que a gente chama também de contato destrutivo de placas tectônicas. Toda aquela rocha, claro que é lentamente, né, 1, 2, 3 centímetros por ano, mas aquela rocha que vai sendo empurrada pela subducção, vai ser derretida e vai virar magma. Tá? A outra placa, perceba, ela vai sofrer um dobramento ali, ela vai começar, né, a sofrer vai enrugar. Formação, né, montanhas de formação. Está lá no seu livro também, esses movimentos. Bom, fez a leitura da imagem, vamos agora analisar as afirmativas. 1. Na colisão entre placas tectônicas continentais, uma empurrada contra a outra, que mergulha para o interior da Terra. E aí? É empurrado? É. Uma mergulha? Sim. Então, né? Tá certo? Tá certo? Vem comigo. Tá certo? Tá prestando atenção? É o que mostra a figura, inclusive. 2. A pressão causada pela colisão provoca o dobramento das camadas de rocha, depositadas entre essas placas, formando as cadeias montanhosas. Dá para ver isso na imagem? Dá para ver ele dobrando e formando cadeias montanhosas? Sim, né? Perceba que está bem ali, praticamente, no ponto onde a placa está descendo. E a outra vai dobrando. O movimento tectônico é convergente? E aí? Convergente, divergente? Lembra? Acabamos de falar. Então, queridos, nessa questão, a 1 está certa. A 2 está certa também. E a 3, certa. Todas as afirmativas estão corretas e lá na sua prova, isso, né, no seu simulado, isso indica que a alternativa correta é de de eita, acertei, mandei bem. Mas é claro que precisa estudar um pouco mais. Aqui nós já caímos para 70 e poucos % de acerto, hein? É uma questão fácil. Só tinha movimento convergente, que é o mais estudado, é o mais cobrado geralmente também nas provas. Beleza? Então vem comigo, vamos para a questão 10. Olha só, hein? O tempo está passando. Deixa eu ver aqui. Tivemos bastante avanço na nossa aula. Tem dúvida? Manda lá embaixo no formulário que a gente vai responder para vocês também, tá bom? Tira a fotinha, publica a gente, coloca o nosso arroba, coloca o arroba do seu colégio, manda para o seu professor. Professor, olha, eu estou estudando geografia aqui, estou fazendo, né, uma revisão. O senhor é o professor top e agora eu estou revendo o conteúdo para mandar muito bem. Vem comigo, vamos lá para a nossa 10ª questão. 10ª questão. Bom, agora não tem imagem. Tem duas notícias que nós temos que analisar. Perceba, repito, o que já disse agora há pouco. Queridos, não adianta querer fazer tudo correndo, querer passar no vestibular, ganhar uma boa pontuação no Enem, se não tiver a paciência de sentar e ler. Por isso tem o simulado chave do Enem, para você ganhar essa capacidade de ter paciência agora, antes de começarmos, né, aquilo que é para valer, aquela aula para valer lá aliás, a prova para valer que é do Enem. Tá calmo, vem comigo pro primeiro ano. Eu sei que o primeiro ano, né, está mais ansioso para acabar.
Lembra que a gente daqui a pouco acaba, né? Tem mais uma aula do Yuri e depois acaba. Então vem comigo na questão 10. As duas notícias abaixo referem-se a eventos geológicos recentes envolvendo placas tectônicas. Primeira notícia, então, do Clique RBS, né, que é um jornal aqui do sul do Brasil, diz o seguinte: um forte terremoto de 8,4 graus abalou na quarta-feira a região central do Chile. Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, CSN, o tremor balançou prédios, provocou um alerta de tsunami e deixou a população em pânico. Ok? Segunda notícia, essa disponível no site da Folha, né, no UOL. O Nepal foi atingido neste sábado, 25, né, isso é lá, né, de 2015, por um terremoto de magnitude 7,8, o mais devastador no montanhoso país asiático em 81 anos, deixando mais de 1.900 mortos e mais de 4.700 feridos no país. Então, antes de ir para a orientação da questão, né, só para aproveitar aqui para trazer o conteúdo para nós construirmos conhecimento, a primeira notícia é aqui da América e a segunda notícia é lá da Ásia. Tá? Vamos guardar uma informação importante, que vai te ajudar, uma informação geográfica, mesmo espacial. Queridos, toda a costa pacífica da América, ou seja, todo o litoral voltado para o Oceano Pacífico na América, está dentro do que nós chamamos de anel ou círculo de fogo do Pacífico. É uma região onde as placas tectônicas, são várias placas, não só duas, mas eu tenho um conjunto de placas tectônicas que estão em movimentos convergentes. Movimentos convergentes. Poxa, se é convergente, então eu tenho o que ali? Formação de montanhas, dobramentos e, além disso, abalos sísmicos, né? Uma grande ocorrência de abalos sísmicos, terremotos, além do vulcanismo. Então, toda vez que você, numa questão, trouxer ali uma informação da porção oeste, da porção pacífica da América, toda a América, é o círculo ou anel de fogo do Pacífico, que se estende, inclusive, até a Ásia. Pega também todo o litoral pacífico ali da Ásia. Inclusive, né, dentro desse anel, ou desse círculo de fogo do Pacífico, está o Japão, que é um dos países que tem a maior quantidade de terremotos, tá? No mundo. Bom, dito isso, e por último, Nepal. Nepal fica no Himalaia. Himalaia, né, é uma cordilheira montanhosa formada pelo choque do subcontinente indiano, lá no passado, né, depois que a Pangeia se separou, a Índia não fazia parte da Ásia. Foi um choque muito forte, convergente, e nós temos lá, né, uma grande cordilheira montanhosa, que inclusive é um limitador econômico, é um limitador demográfico, é uma região que mesmo tendo um terremoto muito forte, perceba que o número de mortos não é maior porque é uma região pouco habitada ou fracamente, né, densidade dela é muito fraca, muito baixa. Dito isso, só caracterizei as regiões citadas, vamos para a nossa questão propriamente dita. Bom, então, considerando o seu conhecimento, hein, eu quero ver o seu conhecimento aqui, sobre o assunto, analise as afirmativas que seguem. Primeira afirmativa. Tá? Bom, o movimento de placas tectônicas a que se referem as notícias 1 e 2 é conhecido como convergente. Os dois disseram, o que tem em comum nos dois aqui? Vamos lá, forte terremoto e aqui embaixo um terremoto de magnitude 7,8, que é forte. Então, o que tem em comum entre os dois? Terremoto aconteceu, abalo sísmico. Isso é importante para julgar ali, né, as afirmativas. Poxa, então se ele é terremoto, qual tipo de contato tem terremoto? Não vou falar ainda não, vamos analisar a 2. Perceba que a 2 diz o seguinte: na notícia 1, o movimento das placas é convergente e na notícia 2 é divergente. Opa! Divergente é o afastamento. Divergente provoca terremoto? Não, né? Divergente não provoca terremoto. É no convergente, no transformante. Então, eu já elimino. Bom, vamos ver se alguém fala de movimento transformante, né? A questão, a assertiva, né? Ou a afirmativa 3 diz o seguinte: nas duas notícias, o movimento da placa é divergente. Opa, se eu já eliminei em cima, então já joguei fora a 2 e a 3. Vamos ver a 4.
Em movimentos convergentes, as placas tectônicas se colidem, chocam. Até aí tudo bem, né? E em divergentes, elas se afastam. Poxa, tá certo. Não trouxe ali nenhuma orientação sobre as notícias, mas é uma afirmativa correta aqui. Então, a 4 está certa. Ficamos só em dúvida na primeira. Será que os dois movimentos são convergentes? Foi por isso que eu comecei a explicação da questão mostrando os contextos. Lembra que eu falei para vocês? A primeira questão, primeiro artigo aqui, na primeira notícia, ela disse que é no Chile. Então, toda a porção pacífica da América é o Anel de Fogo do Pacífico, choque. A segunda fala que foi no Nepal. Nepal é Himalaia. Himalaia, choque convergente. Portanto, conhecendo onde está relatada a notícia, eu posso afirmar que sim, o movimento, tanto na primeira notícia quanto na segunda notícia, é movimento convergente. Então, a 2 nós já descartamos, a 3 descartamos, e a 4 ela não diz respeito, ela não está linkada com as notícias, mas é uma afirmativa correta. Portanto, estão corretas a 1 e a 4. Alternativa de B, de boa, mandei bem e acertei. Parabéns para você que acertou, hein? Aqui também ficamos ali na casa de 70% de acerto. Dá para melhorar, dá para melhorar. É interpretação e, é claro, entender um pouco de contexto geográfico. Mas, professor, como que eu vou lembrar da América? Como que eu vou lembrar ali da cordilheira? Esse conteúdo você já estuda há muito tempo. Nós já vimos placas tectônicas lá no 6º ano. No 7º ano, a gente estudou Brasil. E no 8º e 9º ano, estudamos ali América, estudamos a Ásia e falamos justamente dessas regiões. Isso é sempre destacado. Então, por isso que você não aprende tudo só no ensino médio. O conhecimento ele vai sendo aperfeiçoado e acumulado. Por isso que é importante sempre rever os conteúdos conosco. Beleza? Vamos embora, então, para a 11ª questão. Tem uma fotinha, essa foto, inclusive, eu uso nos meus slides. Isso aqui eu coloco no meu material, a mesma foto. Tá? Um bom tempo ali. Então, o enunciado diz: observe a imagem da falha de Santo André, na Califórnia, Estados Unidos. Essa é uma falha sempre específica. Perceba que a questão já faz um destaque, ela já traz o nome da falha. Falha de Santo André ou falha de San Andreas. Fizeram até um filme sobre isso. Não vou nem avaliar filme aqui não, deixa para lá, mas olha para essa imagem. Então nós temos ali uma falha. Perceba como fica bem visível essa falha. Eu tenho duas áreas dobradas, à direita e à esquerda áreas dobradas, como se fossem lateralmente dobradas, pequenas formações de montanhas baixas ali, e entre essas duas formações eu tenho literalmente um risco, uma falha visível. Tá? Essa é a falha de San Andreas ou Santo André, que fica ali na Califórnia, uma península americana, na costa pacífica. Lembrando que a península da Califórnia, ela é dividida entre Estados Unidos e o México. Tem a Alta e a Barra Califórnia. Isso é só uma questão geográfica. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui a grande exceção. Até agora nós falamos muito de movimento convergente e divergente. Este é um exemplo do movimento lateral. Então cada lado dessa falha está indo para um sentido diferente. Não se afastando nem se aproximando, mas lateralmente eles estão se chocando, ou eles estão tendo ali um atrito, tá? E vai enrugando o relevo e vai dobrando ali o relevo. Esse tipo de contato, há sim a possibilidade de terremotos, Então tem atrito, então há também no movimento transcorrente, tá? Esse tipo de resultado do movimento. Dito isso, vamos lá. A importante falha de Santo André, ou de San Andreas, que é bem específica, está relacionada a quê? Ao deslizamento horizontal entre a placa Pacífico e norte-americana, ao rebaixamento da placa de Nazca em relação à placa do Pacífico. Rebaixamento é subducção. É isso que está acontecendo? Não. Então, não está rebaixando, a gente está falando de movimento lateral, horizontal. Já dei a resposta, mas enfim. C, a meteorização da plataforma continental do litoral pacífico. Quê?
Meteorização é a formação de rocha ali, né? Não, nós estamos falando sobre isso não. A corrosão das rochas que formam o substrato cristalino californiano, corrosão é uma reação química, estaria mais atrelado, associado à dinâmica externa da Terra, intemperismo. Então, já sai dali. Ravinamento das rochas resultantes da semiaridez do oeste californiano. Pessoal, se a gente fala de falha, né, fica cacófato, mas é isso, ravinamento é agente externo, também é do primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho hoje. E ali eu estou tratando de movimentos internos, então você já elimina. Sobrou o quê? O movimento transformante ou transcorrente, que é o deslizamento horizontal entre as placas do Pacífico e a placa norte-americana. Ok? Essa falha, ela aparece sempre identificada, porque se trata, né, de um movimento diferente dos demais. Tranquilo, pessoal, perceba que a prova é fácil, que a lista é fácil. É fácil porque você estuda e porque você tem bons professores aí na sua unidade que te impulsionam a crescer. E aqui a gente só faz a revisão com vocês. Vamos juntos. Então, 11ª questão, essa aqui teve um acerto alto, tá? Essa aqui passou de 80% o acerto de vocês lá no CPB Provas, quando eu fui verificar. Boa, parabéns, primeiro ano. Estão indo muito bem. Próxima aqui. Ai, professor, trouxe uma imagem. Coloca essa imagem bem grande para os alunos poderem enxergar bem aqui, tá? Aqui na questão 12, olha só, presta atenção nessa figura. Presta atenção aqui, hein? Nem li ainda ali a orientação, nada, mas presta atenção, porque isso é muito importante. Nós temos aqui o ciclo das rochas. Ciclo das rochas. Bom, se nós pudéssemos dizer qual é a rocha original da Terra, aquela que, né, que estava aqui na origem, né, na criação, na separação ali dos continentes, na separação das águas e tal, seria a rocha magmática. Então, se nós pensarmos a Terra ela era em forma vazia, nós tínhamos o magma, né, consolidado na superfície. Esse magma, ele foi resfriado e deu origem às rochas magmáticas. Então, essa seria, digamos, uma rocha original, primária da Terra. Mas, professor, qualquer rocha magmática? Não, não. Rocha magmática é aquela formada pelo resfriamento do magma, e ainda a gente pode classificar em dois tipos, tá? A rocha intrusiva ou plutônica, que é aquela que se consolida dentro da crosta, resfria lentamente na crosta, e a rocha magmática plutônica ou vulcânica, que é aquela que se forma na parte externa da Terra, resfria rapidamente. Bom, então a rocha estava lá, exposta, a rocha vulcânica, magmática, no começo da Terra, e começa a dinâmica climática. Os fatores externos, os agentes externos de intemperismo vão atuar. Vão começar então a fazer o quê? Erodir, né, e transportar os sedimentos. Então eu vou ter intemperismo, a quebra da rocha, a água da chuva, do rio, do vento, quebra a rocha, forma sedimento, e depois transporta, deposita esse sedimento nas áreas mais baixas, então eu vou ter a deposição, é a formação ali de um depósito de sedimentos. A setinha está lá para cima, sedimentos. Com o tempo, os sedimentos, eles podem sofrer um processo chamado de diagênese. Diagênese é quando eu vou ter os fragmentos dos sedimentos sendo colados. Claro que eu estou falando aqui numa linguagem bem acessível e popular, tá? Então eu vou ter elementos que vão agregar novamente os minerais. Então aquele monte de sedimento vai se transformar agora em rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, ela também pode, de novo, sofrer erosão, virar sedimento. Então, esse ciclo ele pode acontecer também com as próprias rochas sedimentares. E eu tenho outro grupo de rochas que são chamadas de metamórficas. Enquanto a rocha sedimentar depende da dinâmica externa da Terra, a rocha metamórfica ela depende da dinâmica interna da Terra. Então, dentro da própria crosta, pode acontecer de aumentar a temperatura por um fluxo de magma, ou aumentar a pressão horizontal pelo movimento das placas tectônicas, e aquele bloco de rocha, que era sedimentar ou magmática, em função da pressão e da temperatura, pode ter uma transformação em um novo tipo de rocha. Nós vamos chamar então de rocha metamórfica. Deu para entender? Vem aqui, olha nos meus olhos, olha aqui nos meus olhos. Deu para entender esse ciclo das rochas? Isso é importante para o teu conteúdo. Mas vamos agora para a questão. Ai, professor, está indo muito. Por que o senhor está explicando tanto? Porque é importante. Perceba que no Chave do Enem a gente faz revisão daquilo que é fundamental para você. Dito isso, agora sim, questão 12. Pessoal, olha, estamos quase acabando. Estamos quase acabando. Aguenta aí mais um pouquinho. Observe o infográfico sobre o ciclo das rochas, já fizemos isso,
E com base nas informações dos seus conhecimentos, analise as afirmativas que seguem. Bom, vamos lá. Então, vamos analisar essas 4 afirmativas. Primeira afirmativa. As rochas magmáticas podem se formar lentamente no interior da crosta terrestre pela solidificação do magma, sendo chamadas de rochas magmáticas intrusivas, plutônicas ou abissais. E aí? Está certo? Sim, olha. Rocha magmática pode se formar lentamente no interior da crosta terrestre pela solidificação do magma. Aí vem os nomes. Será que aquele último nome faz parte? Abissal? Abissal não quer dizer profundo? Fica a dica. 2. O conjunto de processos que transforma sedimentos inconsolidados em rocha sedimentária é conhecido como diagênese. Opa! O conjunto de processos que transforma sedimentos inconsolidados, ou seja, aquele monte de sedimento depositado em rocha sedimentária é conhecido como diagênese. Será que é isso? Vamos voltar à imagem. Produção, coloca a imagem grandona de novo ali. Deixa eu sair da tela. Vem só para a imagem. Tá ali, produção? Só a imagem? Muito bem. Então, olha de novo para mim aqui, nesse ciclo, tá? Nós temos a diagênese. Lembra? A diagênese é o processo onde eu vou sedimentar. Então, era só olhar. Perceba como é fácil. E eu voltei de propósito, só para você olhar ali. Já tinha setinha. Sedimento virando rocha sedimentares. Diagênese. Essa aqui estava dada a resposta, hein? Perceba que o vestibular já deu a resposta na própria imagem. Então, a 2 já vamos com certeza, já vamos com tudo. A 1 eu deixei uma dúvida para vocês. Coloca aqui no chat. Será que abissal, será que esse nome abissal vai entrar na classificação? Abissal é profundo, já fica a dica. 3. São exemplos de rochas metamórficas o arenito, o mármore e o granito? Ai, 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 ai. É? E aí, será? Bom, arenito. Arenito é formado por grãos de areia. Se é formado por grãos de areia, né, com textura de areia, quer dizer que no passado eu tinha os grãozinhos que estavam separados e foram colados. Diagênese. Se teve diagênese, não é processo que metamórfico, é sedimentar. Então, só de pegar o arenito, você já podia descartar essa afirmação. Queridos, é por isso, presta atenção na aula do professor, é por isso que nós, professores, quando vamos falar dos tipos de rocha, damos alguns exemplos. Esses exemplos são os clássicos, os que caem em vestibulares. Toda vez que eu vou falar de rocha sedimentar, eu falo de arenito. Então, quem presta atenção e quem lê o material já sabe, arenito é sedimentar. Já matou ali. O mármore, sim, o mármore, ele é formado pela pressão. E o granito, não. Também está lá no seu material, é o exemplo que está lá na sua apostila. Granito é aquela rocha, né, que a gente coloca na soleira, coloca ali na pia, no balcão da cozinha, que tem um monte de pontinhos coloridos, que pode ser mais escuro, mais claro, né, tem uns com pontos pretos, outros com pontos verdes. Não confunda com mármore. Mármore, né, ele não tem essa mesma textura. O granito, queridos, é o grande exemplo de rocha magmática, intrusiva, plutônica ou abissal. Opa, não ia falar abissal, mas já foi. É rocha que se forma do ressurgimento do magma dentro da crosta. Então, era só lembrar dos nomes, você já eliminava essa alternativa. Então, a 3 descarta, tá? Inclusive, né, já vou colocar aqui para vocês. Já que eu disse, né, da abissal. E 4. O ciclo das rochas é ininterrupto e ocorre com os movimentos da crosta terrestre, com o vulcanismo, com o intemperismo ou com a erosão, por exemplo. E aí? Vamos lá. Lembrando do ciclo, eu preciso ter magma solidificando. Isso acontece? Sim, o vulcanismo, o movimento da Terra, os ciclos, né, convectivos. Então, em todo momento eu tenho algum desses elementos sendo formado a partir do magmatismo, a partir do magma, ressurgimento dele. Outro ponto, intemperismo. Tá? Intemperismo e erosão é a quebra, né? Intemperismo é a quebra e a erosão é o transporte de rochas, formação das rochas sedimentares. Professor, mas o movimento da crosta forma o quê? Né? Além de ativar vulcões, o movimento da crosta também tem a pressão, e pressão faz ali, né, com que haja o metamorfismo. Então, são exemplos de eventos internos e externos que dão essa dinâmica ao ciclo das rochas, que sim, ele é constante. A todo momento, nós temos esse processo acontecendo na Terra. Acertou? Mandou bem? Eu vi lá na resolução das provas que foram bem também. Eu sei que é uma questão um pouco mais chatinha, tem mais coisas para ler. Eu sei que vocês ainda estão treinando
ter essa paciência, mas vamos juntos, alunos. Até o terceirão você vai estar preparadíssimo, craque, para mandar muito, mas muito bem no vestibular e aqui, né, na provinha linda e maravilhosa do Enem, que é o nosso propósito. Aliás, fica um desafio. Eu sei que é o primeiro ano, mas você já pensou no seu projeto de vida? Você quer prestar vestibular para quê? Coloca aqui no chat, sem brincadeira, hein? Sem brincadeira que tem alguém ali sentado para mediar. Você sabe disso, que eu não estou lá, mas já tem uma pessoa ali acompanhando o chat. E o chat é para mandar pergunta, é para participar conosco, tá? E não para outras coisas. Valeu, primeirão? Vamos juntos aqui, então. A resposta correta para marcar é a D. 1, 2 e 4. Só estava errada a 3, porque os exemplos de rochas metamórficas não estão corretos. Somente o mármore se enquadrava nessa categoria. Belezinha? Vem comigo. Vamos para a 13ª. Está quase acabando. Está quase acabando ali. Vem comigo. 13ª questão, que diz o seguinte. Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, vento e gelo a toda a superfície terrestre, adicionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportada, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. Então, esse texto diz, olha, esse é do Enem, tá? Ele fala muito sobre a questão da destruição das rochas. E nesse caso, ele está falando especificamente do intemperismo e da erosão. Então, nesse caso, perceba, tem que ler e interpretar. Nesse caso, especificamente, o autor do texto, né, ali, Lenz, que é o livro de Geologia Geral, da Editora Nacional, está falando especificamente sobre as ações exógenas, tá? Os agentes externos. Os agentes externos servem para formar sedimento e depois, se tiver uma condição, né, esse sedimento ele é transportado sempre para as áreas mais baixas e vai sendo depositada ali ao longo de anos, décadas, né, séculos talvez. E se houver condição para isso, conforme o tempo passa, aquele sedimento ele vai ser cimentado. Pode ser por uma questão química, um carbonato que vai entrar ali com a água e vai consolidar, né, um sal ou um outro material que vai juntar de novo o sedimento e dar origem a um pacote rochoso sedimentar. Interpretou? Interpretou o texto? Isso é importante. É ali que entra o conteúdo. Dito isso, vamos ler a orientação da questão. As transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. A. Ciclo sedimentar. B. Instabilidade sísmica. C. Intemperismo biológico. D. Derramamento basáltico. Ou E. Compactação superficial. Vamos explicar cada um deles. Ciclo sedimentar. Ciclo sedimentar é meio autoexplicativo, né? É o ciclo onde eu vou ter a rocha, né, o bloco rochoso, sendo quebrada pelo intemperismo físico, químico, a água, o vento, os animais, quebrando a rocha em fragmentos, pode ser maiores ou menores. Depois eu vou ter um movimento de retirar o sedimento, transportar e depositar. Isso é a erosão, lá na parte mais baixa. Ele diz também ali, e o ciclo sedimentar também vai ter esse pacote de sedimento que pode dar origem a rochas. Quase dei a resposta, né? B. Instabilidade sísmica. Estabilidade sísmica diz respeito aos lugares onde tem choque de placas tectônicas, principalmente convergente e transformante, onde eu tenho a possibilidade da ocorrência de terremotos e vulcanismos intensos. Isso é instabilidade sísmica, tá? Principalmente terremotos. Sismologia é terremoto. Então, seria a área de choque de placas convergentes, que não está descrito no texto. Intemperismo biológico, lembra de temperismo? Tá? Está ali, né, no primeiro módulo da apostila 2 de vocês. O intemperismo, eu tenho químico, físico e o biológico. Né? O biológico é quando eu tenho ácidos orgânicos, principalmente, da decomposição de seres vivos, quebrando as rochas ou o pisoteio ali. Tá? Então, é a quebra, mas é só uma parte do processo que foi descrito. Então, embora seja
um fator externo, ele só pega um pedacinho do texto. Ele não diz respeito a todo o processo que foi descrito. Derramamento basáltico. Então, derramamento basáltico acontece quando eu tenho um vulcanismo, principalmente vulcanismo fissural. O magma sai em grande quantidade e forma ali basalto. Muito comum nós encontrarmos nas áreas de terra roxa o basalto como origem. Tá? Aí foi derrame de Trápico, que aconteceu ali no passado geológico, onde na América do Sul teve um grande falhamento que pegou Paraná, Santa Catarina, pedaço do Rio Grande do Sul, pedacinho do Mato Grosso, Goiás, e esse basalto teve ali seu extravasamento. Não diz nada sobre isso. E compactação superficial é um processo, é um problema ambiental que acontece no solo. Também não está atrelado ao texto. Perceba que todos esses fenômenos acontecem. Mas aqui nós temos que ver qual é o fenômeno que está atrelado ao texto. Então, as transformações na superfície terrestre conforme descritas no texto. Qual delas? Poxa, tá fácil, né? Ciclo sedimentar, que é aquele ciclo que eu expliquei para vocês. Intemperismo, erosão, vai transportar, deposição e pode, por isso que lá no final, podendo formar nessa área onde o sedimento é depositado, um bloco de rochas sedimentares, ciclo das rochas. Ok? Por que eu falei com calma aqui? Porque eu percebi, mesmo sendo uma questão bem direta, bem objetiva, que o número de acertos não foi tão alto ali. Tá? Então, é importante, e muitos foram em temperismo biológico. Sim, temperismo é um agente externo, Você fala lá de quebra e tal, mas perceba que ele deu todo um ciclo para vocês, e não só um fenômeno. Se fosse intemperismo biológico, por exemplo, ele ia destacar decomposição, ácidos orgânicos, ia falar muito mais da quebra da rocha e não na formação de pacotes. Não teria todo um ciclo descrito. Até fica fácil, O ciclo foi descrito. Então, ciclo sedimentar. Alternativa A de agora sim, agora você está sabendo, está ligado, porque aqui no Chave do Enem nós revisamos para você preparar-se para as provas, inclusive a prova na escola. Tem muito aluno mandando lá, nossas mensagens, lá no formulário, professor, eu uso as aulas para estudar para a prova, que bom, para rever conteúdo, que bom. Seja bem-vindo ao Chave do Enem, aqui no canal da Educação Adventista Brasil. 14ª questão, está quase terminando, hein? Temos que avaliar mais algumas afirmações, mas está quase terminando. Perceba que agora eu fui para intemperismo, Agora entrei na dinâmica externa. Comecei falando de camadas da Terra, tectonismo, rochas, e agora estou na última parte, que é a formação, que é o ciclo externo e também formação de relevo. Vem comigo então, 14ª questão da FGV do Rio de Janeiro, hein? As modificações de ordem física, desagregação e química, decomposição, que as rochas sofrem em consequência da interação com a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera, são resultado do temperismo, que eu acabei de explicar na questão anterior. As questões aqui conversam entre si, para nós fecharmos o conteúdo. Então, sobre os fatores que controlam a ação do intemperismo, ou seja, os fatores que provocam o intemperismo, analise as afirmações a seguir. Primeira afirmação. O clima, que se expressa na variação sazonal da temperatura e na distribuição das chuvas, é o fator que determina a velocidade do intemperismo? Será que o clima é o fator que determina se o intemperismo de uma região vai ser mais rápido, mais intenso ou mais lento, menos intenso? E aí? Está certo ou está errado? Coloque aqui no chat. A1, está certo ou está errado? Eu vou segurar, que eu quero ver a interação de vocês. Vamos lá. Segunda afirmativa. Tá? O relevo, que regula a velocidade do escoamento superficial das águas pluviais, influencia na natureza dos minerais constituintes da rocha matriz? Lê de novo. O relevo, que regula a velocidade do escoamento superficial das águas pluviais. Vamos traduzir? Relevo, se é mais íngreme, se é menos íngreme. Ele controla a velocidade da água da chuva, do escoamento, da enxurrada? Sim, até ali está certo. Tá? Ele influi na natureza, ou seja, no tipo, na composição da rocha matriz? É o relevo que determina que tipo de elementos químicos tem na rocha matriz? É isso que a 2 está dizendo. Faça análise, daqui a pouco a gente vai colocar a resposta aqui. E 3, a fauna e a flora, ao se decomporem, tornam as águas que penetram no solo mais ácidas.
o que intensifica as reações químicas que alteram a rocha matriz, intemperismo. E aí, quais estão corretas? Vamos lá. A1, clima. Ser mais chuvoso ou menos chuvoso interfere na velocidade de temperismo? Sim, tá? Sim. Quando eu tenho um clima mais úmido, a velocidade da quebra da água, das rochas, claro que vai depender da dureza, da natureza da rocha, mas via de regra, o intemperismo será mais intenso em áreas mais úmidas, tá? Então está correto. A2, pessoal, olha só. Não é o relevo que influi na natureza dos minerais, mas sim a origem daquela rocha, tá? Portanto, muito fácil, mas muito fácil. Essa não tem como assinalar. E a 3, estamos falando do intemperismo biológico. Então, sim, quando animais e plantas morrem, né, na natureza, né, essa matéria orgânica fica ali disposta na superfície, vai liberar ácidos orgânicos, a decomposição, que quando misturados com a água, vai penetrando nas fissuras do solo, aliás, nos poros do solo e nas fissuras das rochas e pode, sim, provocar o intemperismo, a quebra, a desagregação dessa rocha, né, a decomposição dessa rocha. Então, reações químicas também são verdadeiras quando nós temos intemperismo biológico. Bom, dito isso, está correto, né, apenas em 1 e 3, que é B, de boa. Vou mandar com tudo, vou ir muito bem na minha provinha na escola e no meu provão do Enem daqui 2 anos. Belezinha? Perceba que estamos caminhando para o final, queridos. Vamos para a nossa última questão, que é um pouquinho sobre relevo. Tá? 15ª, olha, professor, fica acordado, professor. 15ª, me desculpa ali a gafe, acontece. 15ª questão também do Enem. A colisão entre uma placa continental e uma placa oceânica provocará o quê? Lembra lá? Subducção, tá? Desta última, da oceânica, sob a placa continental, que a exemplo dos arcos e ilhas, produzirá um arco magmático na borda do continente, vulcanismo, tá? Vai ter ali saída de magma. Composto por rochas vulcânicas, acompanhado, na verdade, de deformação, tá? De deformações. Metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes, como da parte das rochas formadas no processo. Então, esse livro lá, Decifrando a Rocha, professor Teixeira da USP. Qual feição fisiográfica gerada pelo processo tectônico apresentado? Então, estou falando ali, né, do choque de placas tectônicas. Quais são os tipos de relevo que estão listados, formados a partir desse choque? A. Planícies abissais. B. Planaltos cristalinos. C. Depressões absolutas. D. Bacias sedimentares. Ou E. Dobramentos modernos. E a E, coloca aí, né? Coloca ali no chat qual é a alternativa correta. Que tipo de relevo, que feição de relevo se forma, tá começando a enrolar aqui a língua, quando eu tenho o choque convergente de placas, A, B, C, D, ou E, E, dobramentos modernos. Professor, explica melhor para a gente que está ali. Planícies abissais é uma forma de relevo oceânico, está lá no fundo do mar. A gente vai ter essa aula mais para frente, então nem cai agora. Planaltos cristalinos são áreas onde a geologia já está estável e a erosão expôs as rochas cristalinas, que são aquelas rochas antigas das gênesis da Terra, muito comum no Brasil, tá? Isso se forma em áreas estáveis e não onde tem choque de placas. Em áreas onde não tem mais choque de placas, só tem processo erosivo. Ou o mais intenso é o processo erosivo, que expõe as rochas cristalinas, que são as rochas antigas, que se formaram dentro da crosta. Então não pode ser. Depressão absoluta é uma área rebaixada para um processo de erosão mais intenso, seja pelo processo ou pelo tipo de rocha. Tá? Então depressão é área rebaixada e não área de choque de placas. Bacias sedimentares, nós já vimos agora há pouco, se formam nas áreas mais baixas, onde aquele processo, lembra do ciclo sedimentar, vai depositando sedimentos. E depois eu tenho um pacote ali de rochas sedimentares. Então, também não pode. O dobramento moderno são feições montanhosas, são aquelas feições onde eu vou tendo a crosta, nesse caso, continental, Cordilheira dos Andes é o grande exemplo disso, né, sendo dobrada e formando ali, né, relevo alto, com tempo alto, pontiagudo, né, quando chegar ali acima de altitude, com neve, com gelo por cima, onde o processo de sorgimento é maior do que o processo erosivo.
nós chamamos então de dobramentos modernos. Dito isso para vocês, estamos encerrando a aula de geografia. Eu sei que geologia é pesado, mas é importante. Perceba que eu coloquei questões do Enem ali, porque isso aparece sim na provinha do Enem. Ficou com dúvida? Manda para mim a dúvida. Volta, reveja a aula, compartilha essa aula com mais gente. Se seu colega não assistiu, compartilha com ele. Se inscreva aqui no canal Educação Adventista Brasil. Compartilhe, estude, salve. Enfim, se prepare. Eu quero que o seu projeto de vida seja atendido com todo o serviço que a nossa rede oferece para você. Na sua escola, que é muito top. Aliás, professores de geografia, professores, amigos, um abraço para vocês, tá? Tamo junto. E também seu material que inclui o Chave do Enem. Acabamos geografia e se prepara. Vou chamar a vinheta e nem vou voltar aqui, hein? Já vou chamar quem? Você sabe, né, queridos alunos? Falou de história, professor Yuri com vocês. Agora, ele vai lá no começo da lista, ele vai da questão 1 até a 5, resolvendo com todo amor, com todo carinho, as questões de história. Então, vejo vocês na semana que vem. Lembrando, antes de chamar a vinheta, hoje abriu um novo ciclo. Abriu a lista de linguagens e suas tecnologias. Vai lá, faça o exercício, faça a sua lista. Mande as perguntas lá no link que tem também na sua lista de exercícios. E quinta-feira que vem teremos então nossa aula de língua portuguesa e língua inglesa. Mas hoje, para fechar essa noite, então, história, professor Yuri, é com você, todos teus, e rodou a vinheta. Tudo bom, galerinha? E aí, como é que tá essa gurizada aí do Chave do Enem, beleza? Pessoal, hoje do primeiro ano, vamos estudar um pouquinho mais aí sobre história, tá bom? Vocês estão estudando agora esse período aí, essa parte de transição da história antiga para a história medieval, pegando um pouquinho aí o final de Roma, trabalhando um pouquinho o Império Romano, aí a passagem desse Império Romano do Ocidente para a influência do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, tá bom? Vamos falar também um pouquinho sobre o início do Islã, foi aproximadamente aí no século VII, nessa parte aí, né, do início da Idade Média, tá? Crise do Império Romano, Império Bizantino e Islã, beleza? Vamos começar então, vamos lá? Vamos começar com a primeira questão aí, falando sobre já o período medieval. A gente vai falar um pouquinho sobre a Idade Média, sobre a crise do Império Romano, tá bom? Vai ser bem legal. Vamos lá. Carlos Magno, tá? Carlos Magno foi um dos principais reis desses reinos bárbaros, né? Só para entender, o Império Romano ele estava constituído tanto no Ocidente quanto no Oriente. No ano de 476, através das invasões bárbaras, as invasões dos povos germânicos, eles invadem o Império Romano, fugindo dos hunos que estavam pressionando eles para cima da fronteira romana. E aí nós tivemos o advento de vários reinos bárbaros, que foi a conexão entre a cultura bárbara com essa cultura romana, formando esses reinos bárbaros. E um dos principais reinos que vão ser formados é o reino dos francos, tá? E que teve, né, um grande líder, né, que foi Carlos Magno. Tivemos Carlos Martel, Pepino Breve, Carlos Magno, tá? E nós vamos estudar agora um pouquinho sobre Carlos Magno. Então, Carlos Magno, o primeiro europeu, né, um ponto de interrogação. No século VIII até o século IX, a dinastia franca dos carolíngios, né, nós tivemos na França duas dinastias, os merovingios, né, que eram derivados de um guerreiro famoso, Meroveu, né? Tem a dinastia Merovingia, depois a dinastia Carolíngia, tá? Reuniu a maior parte da cristandade sob o seu único domínio, tá? A Gália, a Germânia e a Itália. Será por longo tempo, mesmo depois de sua separação, o coração da Europa. O Império Carolíngio foi um fracasso, mas deixou
uma herança muito importante para a Europa. Né? Esse daí é um livro, né? Uma breve história da Europa, do Legoff. Tá? Então, o texto acima de Legoff associa a formação da Europa à dinastia carolíngia. Tá? Devido à sua relação com a religião católica e a unificação entre germânicos e cristãos, que passaram a conviver pacificamente no território em que hoje é a Europa. Será que a palavra-chave aqui é pacificamente, tá bom? Tem que cuidar dessas coisas. B, devido à sua liderança política na formação do Império, o que permitiu conter as invasões dos povos não latinos, também chamados de bárbaros, que permaneciam pagãos. Será que foi isso? É meio complicado, porque ele faz parte, né, de que nós chamamos de reino bárbaro, por mais que ele teria sido o primeiro a aderir de forma mais generalizada ao cristianismo, né, trazer esse povo mais importante aí, que foi o povo franco, fica um pouco difícil a gente falar isso dele. Devido ao seu elo com as origens e costumes germânicos que deram origem à Europa, a consolidação do território europeu. Até, né, essa daqui é uma das melhorzinhas que a gente leu até agora. Porque Carlos Magno foi um rei que conciliou as demandas de seus súditos e doou o patrimônio de Pedro. Tá? Também, essa é uma questão interessante, mas vamos ver se a E está mais certa ainda. Devido à sua relação com a igreja cristã, à medida que a sua conversão e subsequente expansão do império possibilitou a unificação dos cristãos. Tá? Então, na verdade, dessas três últimas aí, a que estaria mais correta é justamente a questão E. Tá? Devido à sua relação com a igreja cristã, à medida que a sua conversão, porque ele foi se convertendo e o povo, né, antigamente era assim, né, o líder ele se convertia e geralmente o povo ia junto. Como ele formou um dos maiores impérios da época, né, desses reinos bárbaros aí, né, a unificação ajudou a igreja cristã a prosperar, principalmente a partir dessa unificação que ele vai fazer. Então ele passa a ser um dos grandes defensores da igreja católica na Idade Média, tá? E a igreja católica ela se expande justamente pela ajuda da influência de Carlos Magno, que também, diga-se de passagem, valorizou muito a questão da educação e da arte naquele período, no momento em que isso aí ainda estava muito escasso na Europa, justamente por toda aquelas invasões que aconteceram, né, aquelas mudanças dentro do contexto romano para a Idade Média. Isso daí foi um negócio muito tenso na Idade Média. Então ele traz um pouco mais de estabilidade naquele momento ali, e aí ele consegue trazer uma visão um pouco melhor das pessoas com relação à arte e educação. Mas, claro, isso ficou ainda muito restrito no mundo medieval. Isso daí não era uma prática comum, por exemplo, as pessoas saberem ler e escrever, né? Isso daí foi uma coisa que ficou mais reduzida à igreja. Até alguns historiadores dizem que Carlos Magno tinha, até mesmo ele, algumas dificuldades com relação à leitura e à escrita. Tá bom? A crise do Império Romano teve entre seus desdobramentos a mudança da sua sede administrativa da cidade para a cidade de Bizâncio. Né? A gente vai ter duas sedes, Roma e Bizâncio, né? Quando tem aquela divisão do Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Tá? Muitos acabam indo para lá para poder se salvar, né, das invasões bárbaras. Depois é denominada Constantinopla, né, onde hoje é Istambul, em homenagem ao imperador Constantino, responsável por essa transferência e em cujo reinado. Tá? Então, o reinado de Constantino, o que aconteceu? Se assistiu à deflagração da questão da iconoclasta, né, que é a questão da adoração de imagens, de pequenas proporções no Ocidente. Tá? Foi no Ocidente ou foi no Oriente? Boa pergunta. Ocorre a compilação de leis que vieram a formar o primeiro Código de Direito Civil, o Corpus Juris,
né? A gente sabe que o Corpus Juris Civili foi feito por Justiniano, tá? Foi publicado o Edito de Milão, tornando-se legalizado a religião cristã em todo o Império. Foi empreendido forte repressão na revolta de Nica, fortalecendo em todo o Império. E criou o sistema de tetrarquia, que perdurou por muito tempo após a sua morte. Tá? Então, aqui tu tem elementos muito ligados ao Império Bizantino, mas ligados ao governo de Justiniano. A questão aqui, aí é um detalhe importante, Constantino foi responsável. Então, a pergunta aqui é a responsabilidade de Constantino, não do Império Bizantino. Se tu for pelo Império Bizantino, tu vai te confundir. Então, partindo do pressuposto que a pergunta é relacionada a Constantino, a questão certa é a questão C, que foi publicado no Edito de Milão, tornando-se legalizada a religião cristã em todo o Império. A gente sabe que Constantino ele foi o responsável por trazer para dentro do Império Romano a questão da legalidade da Igreja Católica. Um detalhe interessante, alguns historiadores dizem que ele se converteu realmente, né, que foi algo, assim, de coração mesmo, de verdade, e outros dizem que ele simplesmente seguiu uma máxima romana, do pragmatismo romano, né, que é aquela questão de que se tu não consegue vencer, junte-se a eles. Né? Quando ele viu que não tinha mais como superar esse crescimento que estava acontecendo do cristianismo dentro do Império Romano, ele aderiu. Claro que tem a versão, né, tradicional, que ele teve uma visão tal, e a partir da influência da mãe dele também, ele acabou se convertendo, mas existem essas duas vertentes. Tá? Então, mas o que é fato é que ele legalizou a religião cristã em todo o Império. Isso é fato. Beleza? Vamos para a próxima, então. Questão 3, tá? Uma questão aqui sobre o Islã. Né? Vai lembrar que o Islã ele foi criado a partir do século 7 depois de Cristo, já na Idade Média, tá? E teve como uma influência muito grande os escritos de Maomé, né? Onde ele vai receber, através de uma iluminação divina, né? Os conceitos que vão ser colocados lá no Alcorão, e esse passa a ser o livro sagrado do Alcorão, e Maomé como, digamos assim, um dos principais agentes, né, da igreja, da religião islâmica. Tá? Então, o Islã é hoje uma religião que, como o cristianismo, se estende por toda a superfície da terra. Tá? Então, o Islã foi uma das igrejas uma religião que mais cresceu nos últimos tempos, tá? Sem distinção de raças, nem de nações, mas, diferentemente de outros credos, teve uma expansão muito rápida. Tá? E um século depois da morte do seu profeta, Maomé, os fiéis do Islã já se encontravam em grande parte do antigo continente, do Saara, dos Pirineus, das planícies da Ásia e até ao Índico. Tá? Só para você ter uma ideia, antes ali na região de Meca, né, de Medina, nós tínhamos o politeísmo. Né? Então, a partir do momento em que ele juntou aquele povo através do Islã, eles tiveram um crescimento muito grande, pegando o Oriente Médio, pegando o norte da África, chegando até o sul da Europa, né? Pegando a Ásia ali. Então, foi um crescimento muito, mas muito grande e muito rápido. Tá? Sobre a realidade apresentada no texto, assinale a alternativa correta. Tá? Então, a expansão do Islã teve início na Pérsia, no atual Irã, para da terra natal do profeta. Tá? B. A rapidez da expansão do islamismo pode ser explicado pelo caráter politeísta dessa crença. Né? A gente sabe que o Islã ele não é politeísta, então é uma questão que a gente já pode descartar. C. Na Europa, Carlos Magno teve parte do seu império conquistado pelos mouros, em especial a região da atual França e Hungria. Será que foi mesmo nessa região?
né, a gente sabe que eles acabaram tomando não essa região, eles tomaram, né, a Europa, né, o sul da Europa ali, mas não foi nessa região. Será que foi nessa daqui? Ó? Nesse processo de expansão, a Península Ibérica foi conquistada pelos muçulmanos. Né? Aí fica mais interessante essa questão. E na África, a expansão só se deu após o século XVIII. Tá? A gente sabe que eles tomaram o norte da África e chegaram até o sul da Europa, principalmente na Península Ibérica. Tá? Nós tivemos a Guerra de Reconquista ali, por exemplo, depois, né, vai ter a criação mais tarde, né, vai ter a criação de Portugal, né, o condado portucalense, né, e depois com a junção dos reis católicos tu vai conseguir fazer todo aquele processo da unificação do que hoje é a Espanha. Mas antes disso, tá, quem tinha tomado aquele território ali tinha sido os muçulmanos. Então, a questão certa é a questão D, beleza? Vamos lá para a próxima, então. Questão 4. Outra da civilização bizantina, tá? Foi muito mais original e criativa que, em geral, lhe acreditam. Suas igrejas abobodadas desafiam a originalidade e ousadia dos templos clássicos e as catedrais góticas, enquanto os mosaicos competem com supremas obras de arte, com a escultura clássica e a pintura renascentista. Tá? Isso está lá na obra Bizâncio. Tá? Então, sobre esse legado cultural bizantino, tá? Assinale a alternativa correta. Então, A. Herdando elementos da cultura grega, os bizantinos desenvolveram estudos sobre aritmética e álgebra. Tá? Será que isso daí tem a ver com o texto que foi falado ali em cima? Né? B. Negando a tradição jurídica romana, o Império Bizantino pautou sua jurisdição do direito consuetudinário. Tá? Tem a ver, será, com o que está sendo escrito ali? Até essas questões não necessariamente estejam erradas ou certas, mas sobre o legado da cultura. Ele está falando sobre a cultura. Tá? Então, a gente tem que atentar para a palavra-chave ali. O legado é a cultura. Tá? C. A filosofia estoica influenciou o movimento iconoclasta, provocando o cisma cristão do Oriente no século XI. Será que foi o estoicismo que fez isso? É uma questão interessante, tá? Mas eu acho que fica um pouco fora de contexto. D. O catolicismo ortodoxo tornou-se a religião oficial do Império após a denominada querela das investiduras. Também tivemos a questão do cisma, né? Do cisma do Oriente, mas não foi na questão da querela das investiduras. E a Catedral de Santa Sofia sintetiza a tradição artística bizantina com seus ícones e mosaicos. Tá? É uma questão, gurizada, que se tu tiver calma, se tu tiver tranquilidade, é fácil de matar. Só que o grande problema é o seguinte, tu tem que ter um pouquinho de conhecimento histórico. Por exemplo, hoje, né, se a gente for lá em Istambul, a Catedral de Santa Sofia, né, ela está lá e é uma das maiores expressões artísticas que nós temos desse período. E uma das coisas que a gente vai notar na Catedral de Santa Sofia é que tu tem uma incidência muito grande de mosaico, que talvez tenha sido uma das principais, um dos principais avanços artísticos, né, que o Império Bizantino vai nos proporcionar. Né? Eles eram contra o iconoclastismo, então eles desenvolveram essa arte que acaba decorando ali todos os grandes prédios, né, monumentais que nós vamos ter naquela região ali, do que hoje é Istambul, certo? Então, eles desenvolveram muito, ninguém talvez tenha feito uma arte nesse modelo, né, do mosaico como os bizantinos. Tá? Eu, particularmente, quero muito conhecer Istambul, não conheço, principalmente para ver essa arte aí, que é uma arte muito bonita. A Catedral de Santa Sofia, as pessoas que eu conheço que já foram lá, disseram que é belíssima, é uma obra
arquitetônica magnífica, tá? Então, é um bom lugar para a gente visitar e conhecer. Realmente, eles foram fora de série com relação a isso. Então, a questão certa é a questão E, né? A Catedral de Santa Sofia sintetiza a tradição artística bizantina com os seus ícones e mosaicos. Tu tem uma relação da arquitetura clássica, mas com uma outra, um revestimento de outras possibilidades, tá? As abóbodas, tal, que isso ainda tu não tinha muito ligado ainda à cultura greco-romana, começa ali no final do Império, indo para já a Idade Média, onde tu vai ter essa construção, que é uma construção magnífica. 5. O Império Bizantino se formou com base em 3 influências culturais, tá? Que foram a língua árabe, religião cristã e o direito grego, tá? A religião cristã, a língua grega e o direito romano, tá? O direito persa, a língua latina, a religião cristã, a religião grega, a língua árabe e o direito persa. E a língua persa, direito romano e a religião cristã. Essa daqui, para matar a gurizada, é só tu pensar o seguinte: bom, qual foi a principal religião que se formou naquela região? Então, nós vamos ter a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, tá? Então, nós vamos ter a língua grega como uma língua muito importante para eles. Outra coisa, tivemos o Corpus Juris Civili, né? Onde tu vai ter o Código de Justiniano, tá? Então, esse código de regras foi uma síntese do direito romano. Então, nós vamos ter o direito romano. E nós também tivemos a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, como eu falei para vocês. Então, a língua é grega, mas a religião, ela vai ser uma religião cristã. Então, ela teve uma influência da religião cristã, da língua grega e do direito romano. Certo, pessoal? Então, essas são as 5 questões dessa semana aí. Espero que vocês tenham feito, que tenham acertado, tá? E que continuem praticando aí, porque com certeza na hora do Enem o pessoal vai estar afiado aí e a gente vai poder ter sucesso aí no final do ano. Beleza, gurizada? Um grande abraço, estudem e aproveitem aí as próximas aulas que nós vamos ter. Um grande abraço, fui.